A paz, meus queridos irmãos, que Deus abençoe suas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor por mais um dia. O nosso Pai Celestial, que nos dá a oportunidade de acordarmos, dormirmos e acordarmos, porque Ele tem nos sustentado. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia e obrigado por você estar conosco neste projeto de leitura da Bíblia em um ano, neste canal que foi um projeto do Senhor, o canal Jornada da Leitura da Bíblia em um ano. Você que está chegando agora, vem participar com a gente, vem entrar nesse projeto, vem fazer da Bíblia o seu maná diário, isto é, o seu alimento diário, a sua comunhão com Deus, através de você ouvir a voz do Senhor, porque este livro não contém a palavra de Deus, este livro é a palavra de Deus. Então vamos à nossa agenda de hoje, o nosso compromisso de lermos 3 capítulos durante a semana e aos domingos nós lemos 5 capítulos. Vamos então dar continuidade, estamos no livro de Gênesis e hoje já chegamos no capítulo, perdão irmãos, já estou trocando tudo. Estamos no livro de Juízes, perdão. Juízes 14, 15 e 16. Então vamos fazer a nossa leitura para a glória de Deus e que o Espírito Santo do Senhor, que é o intérprete da Bíblia, ele venha falar aos nossos corações. Amém? Então, no seu cantinho reservado, um momento que você vai estar voltado para o Senhor, pegue aí a sua Bíblia, esteja com ela na mão e vamos estar lendo a palavra do Senhor neste dia. Vamos estar indo lá buscar o nosso alimento, o nosso maná, em nome de Jesus. Juízes capítulo 14. Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: Eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente não pratica circuncisão. Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse a seu pai: É aquela a moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com os seus pais até a cidade de Tímina. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Tímina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então, ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado e ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam o seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco, e eles comeram. Porém, Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça, e Sansão deu um banquete ali, como era o costume dos moços.
Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que antes de se passarem os 7 dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam: Diga qual é a adivinhação? Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No quarto dia, disseram à mulher de Sansão: Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse, chorando: Você não me ama, você me odeia, você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. E ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem conversado com minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte e ele desceu até Asquelon e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido o seu padrinho de casamento. Juízes capítulo 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito e disse ao pai dela: Quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu: Eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: Desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas, amarrou-as 2 a 2 pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. E os filisteus perguntaram: Quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo, porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: Então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Os filisteus acamparam em Judá e atacaram a cidade de Leí.
Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam: Viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etam e disseram: Você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos aqui para amarrar e entregar você aos filisteus, disseram eles. Prometam que vocês não me matarão. Prometemos, disseram eles. Nós somente vamos amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus gritando vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele arrebentou as cordas que amarravam seus braços e as suas mãos como se fossem fios de linha queimados. Oh, aleluia! Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Aí começou a cantar assim: Com a queixada de um jumento matei 1.000 homens, com a queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos. Depois jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus, o Senhor: Tu me deste esta grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos desta gente que não pratica circuncisão? Então, na cidade de Leí, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Aleluia! Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Acoré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Juízes capítulo 16. Dali, Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram, a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio pensando: vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: Dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte. E como é que podemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: Por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei, como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus
Trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: Até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você? Sansão respondeu: Se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou as cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! Os homens estavam novamente escondidos esperando no outro quarto, mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: Você continua mentindo e caçoando de mim. Diga, como é que alguém pode amarrar você? Ele respondeu: Se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ele pegou e teceu as 7 tranças. Ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: Por que você diz que me ama? Se isso não é verdade, você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: Voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: Eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Misericórdia. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom. Eles cantavam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus Dagom assim: O nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos.
E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiasse pela mão. Deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força, só mais esta vez. Deixa que eu de uma vez me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus! Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram em Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Aleluia. E aqui, irmãos, nós encerramos a nossa leitura de hoje. Louvamos e bendizemos ao Senhor por esta oportunidade. Que maravilha ter a palavra de Deus no nosso dia. Que possamos refletir no exemplo de Sansão. Que possamos ver como é custoso, como é alto o preço daqueles que entristecem ao Espírito Santo de Deus e se afastam e desobedecem e contam os seus segredos. Às vezes você nem está contando ainda o seu segredo, mas você está chegando perto, como ele dizia, que podia ser amarrado, que a sua força ia acabar. Amarrado com cordas novas, amarrado com cordas verdes, depois trançar o cabelo, aí já estava chegando no segredo, até que falou cortar o cabelo, porque era nazireu, era prometido, era o compromisso dele. Então, irmãos, que Deus nos guarde de mantermos o nosso segredo da comunhão com o Senhor, o nosso segredo do compromisso com Ele, o compromisso da oração, o compromisso da leitura, porque através da palavra do Senhor somos fortalecidos, somos guiados e orientados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos dê da sua graça para permanecermos fiéis ao Senhor, fiéis constantes. Não vamos nos vender, não vamos perder a nossa comunhão com o Senhor. Que Deus nos dê da sua graça, porque nós sabemos, assim como os filisteus estavam a rodear Sansão, assim hoje está o inimigo ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Que Deus guarde as nossas almas, guarde as nossas vidas, guarde os nossos. Vamos buscar pelos nossos.
É tempo de buscar, é tempo de converter o nosso pranto, o nosso riso em pranto, clamar a misericórdia do Senhor pelos nossos, pela nossa nação, nos humilhar, adorar o Senhor, porque vivemos tempos difíceis e trabalhosos, mas que sejamos guardados no Senhor, porque breve virá o nosso Senhor. Que Deus fale no profundo do seu coração nesse dia, que nos alimente com a sua palavra e fale ao seu coração exatamente o que você precisa ouvir. O Senhor conhece a sua necessidade. Deus abençoe então este dia. Qualquer hora do dia que você for se comunicar com o Senhor deste dia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te revele as maravilhas da sua palavra. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, tenham um dia de bênçãos, de vitória, e amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia, seguindo o nosso compromisso para a honra e glória do nome do Senhor. Deixe seu comentário, não esqueçam. Olha aqui os nomes para o sorteio da Bíblia deste mês. E Deus quer te surpreender, como surpreendeu a irmã Isabel no mês passado. Deus abençoe a todos. O solzinho chegando aqui, glória a Deus, já mudou a imagem da câmera. E um bom dia na presença do Senhor. Um abraço fraternal. Amém?